Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui em um dos nossos vídeos. Quero agradecer você por estar nos acompanhando, você que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição e também acione aí o sininho para que você possa ser notificado sempre que nós colocarmos aqui um conteúdo novo. Também quero lembrar que nós temos conteúdo disponível no nosso Facebook, Instagram e também na nossa página no LinkedIn. LinkedIn e Facebook, @Nautalogger. E no Instagram, Nautalogger Oficial, você pode nos seguir através dessas redes sociais. O vídeo de hoje é para tratarmos do Incoterm CIF, que é a sigla Cost, Insurance and Freight. Custo, seguro e frete. Inicialmente, vale lembrar que esse é o Incoterm exclusivo da modalidade marítima. Nele estão presentes um pouco mais de responsabilidades para quem está vendendo a mercadoria em relação aos Incoterms que nós já publicamos até aqui. Esse Incoterm, ele exige do vendedor, ou seja, do exportador da mercadoria, que ele cuide de toda a formalização de liberação da mercadoria no porto de origem. Ou seja, desembaraço para exportação é responsabilidade do vendedor. Nessa situação, também recai sobre o vendedor o custo de fazer com que essa mercadoria seja transportada de maneira adequada até o porto de embarque. Inclusive, todos os custos relacionados à atividade portuária até que essa mercadoria ela seja embarcada no navio são de responsabilidades do vendedor, do exportador. Além disso, havendo necessidade de licença de exportação ou qualquer outro tipo de certificação necessária para que aquela mercadoria seja exportada, essa é uma responsabilidade do vendedor. Inclusive, os custos que estas formalidades elas requisitarem também são de conta ou por conta do vendedor. Cabe ainda ao vendedor realizar a contratação do frete internacional marítimo em favor do comprador. É o vendedor o responsável por assumir o contrato de transporte da mercadoria do porto de origem até o porto de destino. Dessa forma, é importante que comprador e vendedor pactuem exatamente qual deverá ser o porto de origem e o porto de destino da mercadoria. Isso porque o vendedor ele contrata o transporte internacional marítimo, porém, quando esse transporte, esse navio, ele chega no porto de destino, a responsabilidade pelo descarregamento da mercadoria do veículo, do navio transportador, é do comprador e não do vendedor. Agora, se o vendedor, ao contratar o transporte internacional, assumiu a despesa, os custos com o descarregamento por conta do contrato de transporte, este vendedor não poderá repassar esse custo posteriormente para o importador, para o comprador, a menos que ele já tenha feito isso e embutido esse custo dentro do seu valor pactuado de compra e venda do produto. Mas, posteriormente a isso, o vendedor não consegue transferir essa despesa para o comprador. O Incoterm CIF também exige do vendedor a contratação de um seguro em favor do importador ou em favor de algum beneficiário desta mercadoria, que pode ser diferente do importador, dependendo do tipo de negociação. E aí é um aspecto importante trazido pela publicação dos Incoterms 2020. Esse seguro internacional contratado pelo vendedor em nome do comprador, ele é um seguro de coberturas mínimas, ou seja, cláusula C de seguros.
Caso o comprador ele queira um seguro de maior cobertura, seguro que é conhecido como cobertura ampla, ele deve então solicitar, requerer ao vendedor que faça esse adicional de seguro, mas ele precisa fazer isso previamente à contratação do seguro, porque caso ele não faça, o vendedor ele não tem a obrigação de contratar qualquer adicional de seguro. O seguro poderá sair daqui ou da origem da sua exportação com coberturas mínimas. Tá aí uma dica importante para você, importador brasileiro. Ao importar no Incoterm CIF, tome cuidado, faça sempre a solicitação por uma cláusula ampla, porque te dá mais conforto dentro da operação. Um seguro de coberturas mínimas, ele não traz, por exemplo, cobertura numa eventual guerra ou greve, por exemplo, portuária. Então você, tendo este evento, não terá uma cobertura caso você não tenha solicitado ao seu vendedor, ao exportador. Um aspecto que você, como vendedor, precisa observar no Incoterm CIF é com relação ao país de destino da mercadoria em relação ao seguro. Existem alguns países, e o Brasil já foi um desses, hoje não mais, que eles exigem que o seguro internacional de carga, de transporte, ele somente pode ser contratado no país do importador e não no país do exportador. Quando você esbarrar nessa situação, aí é recomendado, inclusive pela própria Câmara Internacional de Comércio, que faça-se uso do Incoterm CFR e deixe o seguro para o importador contratar. As partes no Incoterm CIF precisam determinar a data ou período em que a mercadoria deve ser embarcada para o exterior. Por quê? Quando as partes deixam de fazê-lo, o vendedor ele tem a prerrogativa de embarcar a mercadoria a qualquer tempo. E aí, se você é um importador brasileiro que tem uma aquisição de um produto, por exemplo, um produto na China, e o Brasil exige que esse produto, antes do embarque, ele tenha uma autorização, uma licença prévia ao embarque, e você ainda não tem essa licença, não pactuou uma data, e aí o seu exportador embarca a mercadoria, o que vai acontecer com você aqui com um produto que embarcou sem o licenciamento? Você vai ser penalizado por uma multa a ser paga no momento em que você registrar a sua declaração de importação. Dessa forma, pactue sempre uma data ou um período em que a mercadoria deve ser embarcada, principalmente se o contrato de compra e venda ele estabelece que a forma de pagamento pela mercadoria ela é antecipada ou ela houve qualquer percentual de antecipação, porque isso dá ao vendedor mais segurança em embarcar a mercadoria, principalmente quando ele já recebeu pelos valores daquela mercadoria. Um último ponto de suma importância no Incoterm CIF é com relação à transferência dos riscos, né? Veja, se os riscos são transferidos no momento em que a mercadoria ela está a bordo do navio, ou seja, o vendedor ele transfere já os riscos para o comprador no momento em que a mercadoria está a bordo do navio. E é por isso que esse Incoterm ele exige uma cobertura de seguro em favor do comprador. Se é este momento, esse momento precisa estar muito claro entre as partes. Isso porque, se houver uma necessidade dessa carga ser transbordada antes da chegada no destino final, se as partes não pactuaram que a transferência do risco de fato ela só vai acontecer do vendedor para o comprador após a carga sofrer o último transbordo para o destino final, o que vai acontecer? A regra no Incoterm 2020 ela determina que o vendedor
transfere o risco ao comprador no primeiro porto de carregamento. Daí a importância de você deixar muito claro, se você for um importador, em que momento essa transferência vai acontecer. E se você for um exportador, também deixe claro que você, como exportador, como vendedor, quer o quê? Transferir o risco dessa mercadoria para o comprador já no primeiro porto de embarque. E aí deixar a responsabilidade, a transferência, pelos transbordos sucessíveis para o comprador. E se você for um comprador, você deve estar atento e pedir que essa transferência de risco ela somente ocorra no momento em que houver o último transbordo destinado ao Brasil. Ou seja, todos os transbordos anteriores são de conta e risco do vendedor ainda. Não está transferido totalmente para você como importador. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like aí para nós e até o próximo Incoterm.